o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra A Vida Continua, com a expositora Lília Pereira. Não há morte. Depois que partiram do círculo carnal, aqueles a quem amas, tens a impressão de que a vida perdeu a sua finalidade. As horas ficam vazias, enquanto uma angústia que te dilacera e uma surda desesperação que te mina as energias se fazem a constante dos teus momentos de demorada agonia. Antes da situação, o futuro se te desdobra sombrio, ameaçador, e interrogas como será possível prosseguir sem eles. O teu coração pulsa destroçado e a tua dor moral se transforma em punhalada física, a revolver a lâmina que te macera em largo prazo. Temes não suportar tão cruel sentimento. Conseguirás, porém, superá-lo. Muitas justas, sim, tuas saudades e sofrimentos. Não, porém, a ponto de levar-te ao desequilíbrio, à morte da esperança, à revolta. Os seres a quem amas e que morreram não se consumiram na voragem do aniquilamento. Eles sobrevivem. A vida seria um engodo se destruísse ante o sopro desagregador da morte que passa. A vida se manifesta, se desenvolve em infinitos matizes e incontáveis expressões. A forma se modifica e se estrutura, se agrega e se decompõe, passando de uma para outra expressão vibratória, sem que a energia que a vitaliza dependa das circunstâncias transitórias em que se exterioriza. Prosseguem vivendo aqueles a quem amas. Aguarda um pouco enquanto, orando a prece te luarize a alma e os envolva no rumo por onde seguem. Esforça-te por encontrar a resignação. O amor vence, quando verdadeiro, qualquer distância, e é ponte entre abismos, encurtando caminhos. Da mesma forma que anelas por volver a senti-los, a falar-lhes, a ouvir-lhes, eles também o desejam. Necessitam, porém, evoluir, quanto tu próprio. Se te prendas a eles demoradamente, ou os encarcera no egoísmo, desejando continuar uma etapa que ora se encerrou, não os fruirá, porque estarão na retaguarda. Libertando-os, eles prosseguirão contigo. Preparar-te-ão o reencontro, aguardar-te-ão. Faze-te a teu turno digno deles, da sua confiança, e unge-te de amor com que enriqueças outras vidas em memórias deles. Por afeição a eles, não penses mais em termos de adeus, e sim em expressões de até logo mais. Joana de Ângeles. Deus Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo e compreensão de nossa existência. Te pedimos, Senhor, que envolva todos nós, encarnados e desencarnados, especialmente a nossa querida irmã Lília, que irá conduzir o estudo de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um estudo nessa casa tão amiga, tão companheira, que recebe a todos de braços abertos. Nosso tema hoje é A Vida Continua. E nós vamos iniciar o nosso estudo citando um pouquinho, falando rapidamente do livro do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que tem mais ou menos esse título, E a Vida Continua. Inclusive já teve um filme falando desse livro, que a gente indica, muito interessante. Leiam o livro, vejam o filme. E para iniciar, cujo tema é exatamente o tema da nossa palestra de hoje, A Vida Continua. E para iniciar, a gente vai ler um trechinho da introdução do livro, que diz que é feita por Emmanuel, que ele diz o seguinte: encontraremos, depois da grande renovação, o retrato espiritual de nós mesmos, com as situações que forjamos, a premiar-nos pelo bem que produzam ou a exigir-nos corrigenda pelo mal que estabeleçam. Então, amigos, esse pequeno trecho ele fala: a nossa vida continua. A vida continua sempre. E nós seremos aquilo que construímos para nós. E nós teremos aquilo que plantamos. Então, pensemos nisso. Então, achei muito bonito esse trecho, né, quando ele fala aqui, né, que é o retrato espiritual de nós mesmos, porque a vida continua. E nós agora vamos seguir com uma música que a gente vai cantar para vocês, que ela fala um pouquinho isso, dessa questão que a vida continua. O nome da música é Algo a Mais, dos companheiros lá do Espírito Santo, e diz assim: chegou a hora de ser e sentir algo a mais, chegou a hora de ter e fazer algo a mais, chegou a hora de crer e ver que há algo a mais. Há muito tempo a gente sabe o que é bom ou ruim, há muito tempo eu já sei o que é melhor pra mim, há muito tempo já não dá mais para esconder. A gente quer ser existe algo a mais. A vida passa e o sol não para de brilhar. A vida passa aqui, passa do lado de lá. Todo mundo um dia vai passar e entender que a vida continua, a vida continua, a vida continua, a vida continua. Existe algo a mais. Então, amigos, eu não cantei a música toda. Quem quiser ficar curioso, pode procurar. Essa música é muito bacana. Ela é do André Pirola, lá do Espírito Santo. Tem uma mensagem muito bonita, né? Como vocês viram. Então, ela vai falando, né? Que é a hora da gente sentir que tem algo a mais. A vida continua. Existe algo a mais. Depois ele fala aqui, ó, nascer e renascer. Existe algo a mais. Então, é isso que acontece conosco. Nós nascemos e renascemos porque existe algo a mais, né? E a vida
continua. E depois ele continua. A vida passa e o sol não para de brilhar. A vida passa aqui e passa do lado de lá. Todo mundo um dia vai passar a entender que a vida continua. Existe algo a mais. Então, hoje, esse é o nosso assunto. Amigos, a vida continua. Existe algo a mais. E aí nós recorremos ao Livro dos Espíritos, que diz o seguinte na pergunta 149. Em que se torna a alma logo após a morte? E os espíritos nos respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Então, amigos, a verdadeira vida é a vida espiritual. Quando nós nos afastamos, quando nós encarnamos, nós nos afastamos temporariamente da vida espiritual e passamos a viver a vida encarnados, né? Para vivenciar as nossas experiências, progredir, também passar por provas, expiações, tudo isso para que possamos aprender um pouco mais e seguir em frente. E na pergunta 153, Kardec diz o seguinte: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos nos respondem: é a vida do espírito que é eterna, porém, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, aqui mais uma vez ele falando que a vida é eterna, que somente o que morre é o corpo, que tem uma vida transitória e passageira. E quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E agora, nós vamos passar aqui algumas mensagens que falam diretamente da questão do desencarne, de como nós, amigos, sabemos que nesse dia de finados, muitos estão muito tristes, com saudade dos seus entes queridos, principalmente nesse momento difícil que temos passado, em que tantas famílias perderam muitos entes queridos, em que tantas pessoas retornaram ao plano espiritual, retornaram à vida espiritual por conta da pandemia. Então, essas mensagens são, assim, muito importantes para acalmar o nosso coração, para acalentar o nosso sofrimento e nos fazer confiar e crer, tendo fé, né, que reencontraremos esses nossos irmãos em breve, em breve. Então, a primeira é a morte, mensagem à morte, pelo Espírito Rosângela, psicografia do nosso querido Raul Teixeira, que diz assim: por que a morte propicia tanto sofrimento e correntes de pranto, acarretando desespero no mundo? É válido lembremos que a semente morre para que surja a planta tenra. Transforma-se a ostra de modo a produzir a pérola preciosa. A flor fica debilitada, emurchecida, a fim de que provenha um fruto que guarda na essência o sabor. Morre o dia nas tintas do poente, de modo que o véu cintilante da noite envolva a terra. Morre a noite entre as lágrimas do orvalho, para que o manto aurifulgente do dia consiga embelezar a amplidão. O rio morre na exuberância do mar. Despede-se o homem para que se liberte o espírito antes cativo. Então, nessa primeira parte da mensagem, é muito interessante como ele vai falando da transformação que acontece em vários seres vivos à nossa volta, e também na natureza, né? Então, ele fala da semente que morre, para que nasça a planta, né? Ela se transforma. E mesmo que você arranque a planta para ver, você vê que ali ela já está corroída, mas ela se transformou naquela planta. A ostra, né? Que se transforma e produz a pérola dele, linda, né? A flor que morre, ela fica linda no pé, daqui a pouco ela vai ficando murcha, dali vai nascer o quê? Vai nascer o fruto,
tão delicioso do qual nós nos alimentamos, né? O pôr do sol, né? Quando morre naquelas tintas lindas. Eu estou aqui, inclusive, com esse fundo que eu adoro, que não é o pôr do sol, mas é do céu, da imensidão, que é uma coisa maravilhosa, né? Morre à noite, eu estou aqui na noite, né? A noite morre para nascer o dia, e assim vai, né? E aqui eu até coloquei o rio que morre na exuberância do mar, mas ele deixa de ser rio? Não. Ele simplesmente se transforma, se junta a outros rios e se transforma naquela grandeza do mar, né? E o homem, ele se despede, né, do seu corpo físico para se libertar, porque antes ele estava cativo nesse corpo físico. E aí, continuando, à frente disso, vemos que a morte é sempre a chave que desata o perfume da vida. Não a morte, essencialmente. Tudo é transformação, tudo é recriação. A lágrima de agora se tornará sorriso. A dor atual prepara a ventura por vindoura. A saudade que punge hoje fomenta o sublime reencontro de logo mais. Morte e vida, agora o sabemos. E realmente, companheiros, tudo vai se transformando. A dor se transforma, a saudade se transforma, tudo se transforma na nossa vida. Habitue-se, caro coração, a refletir a respeito da morte, com serenidade e confiança em Deus, porque você não ignora que, por mais se inconforme, essa é a única regra para a qual não se conhece exceção. Quer dizer, amigos, nós sabemos que todos nós iremos desencarnar um dia, uns antes, outros depois, né? Mas iremos desencarnar para continuarmos no plano espiritual, na nossa vida espiritual, na nossa jornada evolutiva. Prepare-se amando e trabalhando no bem grandioso, até que você um dia igualmente se transforme em ave libertada da prisão, escola corporal. A morte tão somente revela a vida mais amplamente. Pense nisso. Então, amigos, a morte é essa transformação que nos liberta e que libertou também os nossos queridos amigos, os nossos parentes, as nossas pessoas queridas. Elas estavam ali cativas como nós, mas foram libertadas pela vontade de Deus. E dessa forma nós precisamos pensar que nós um dia também seremos libertos e estaremos voando no infinito junto com esses irmãos, quais aves livres que voam pela amplidão. Tenho certeza que nenhum de nós aqui gostaria de ver essas aves presas em gaiolas. Não, o importante é que elas voem pelo céu, pelo infinito, lindas, livres, e assim seremos todos nós quando desencarnarmos. Seguindo, nós vamos trazer um trechinho agora do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 22, que diz o seguinte: se fosse um homem de bem, teria morrido. Isso é uma frase muito dita principalmente pelos antigos, mas ainda é muito repetida. Diz o seguinte no Evangelho: se morre um homem de bem, cujo vizinho é um homem mau, logo observais, antes foste este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua, porque então haveria de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-lo, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que diria se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, na prisão, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então, amigo, grande verdade que o Evangelho diz agora, né? A gente, quando vê na televisão que um prisioneiro, né, foi... acabou o tempo dele, né? Ele cumpriu toda a sua sentença e ele é libertado, né? Mas se um que não tem direito à liberdade fosse liberto antes do tempo, a gente mesmo ia reclamar,
né? E da mesma forma, digamos que estivéssemos prisioneiros também, e aí um amigo nosso é libertado antes de nós, mas nós ainda temos que ficar mais um tempo, aí vamos reclamar, não, eu quero que você fique aqui comigo, não seria um ato egoístico, de egoísmo de nossa parte? Precisamos de ficar felizes porque o companheiro se libertou antes de nós, e que nós nos libertaremos também. Claro, aqui eu sei que a saudade dói muito, e por isso o sofrimento de todos, mas precisamos vencer em nós essa saudade e ter fé e confiança, fé no futuro, fé na vida espiritual. É o nosso momento de provarmos a nossa fé, de confiarmos em Deus, que Ele sabe que o companheiro precisou se libertar antes, mas que você, com o coração choroso de saudade, o reencontrará em breve, quando for da vontade de Deus, que é nosso Pai. Né? E ele termina aqui falando, né? Enquanto vos acharde na terra, estareis em cativeiro. Então, ainda estamos em cativeiro, irmãos. Mas também nos libertaremos, como eu falei antes, como aves, né? Libertas voando na amplidão do céu azul. E agora eu trouxe para vocês mais uma música para acalmar os nossos corações, para acalmar os nossos corações sofridos nesse dia em que lembramos dos nossos entes queridos. Essa música fala, é a vida de luz e liberdade. Fala primeiramente dessa revelação maravilhosa que é o Espiritismo, que é a vida após a morte, essa estrela de bonança, essa palavra divina que passa de boca em boca, levando a boa nova da vida além da morte. Essa boa nova que consola, que alegra todos os corações. Essa estrela de bonança, além do céu fulgente, que aponta para toda a gente um sopro de esperança, de fé, de luz e de amor. É a vida de luz e liberdade. Então, eu trouxe uma gravação para vocês, é um coral cantando. Vocês procurem viajar nessas notas maravilhosas dessa lindíssima canção. Então, vamos ouvir. Feliz revelação.
espero que vocês tenham gostado da música, onde ela fala exatamente, né, apontando para nós esse sol que nos guia pela eternidade, né? A vida de luz e liberdade, a vida espiritual, a verdadeira vida, esse consolo de fé, e que nos faz crer que os nossos irmãos, nossos entes queridos que partiram, eles estão vivos e estão conosco sentindo os nossos sentimentos. Agora a gente vai ler uns trechinhos aqui do livro Quem Tem Medo da Morte, que ele tem umas partes muito bonitas em que ele toca nesse assunto. Eu queria chamar a atenção, antes de ler, aqui para vocês, essa gravurazinha, né, que ele coloca no livro, em que é como se fosse o quarto de uma pessoa, né, a casa de uma pessoa que faleceu, e aí tem ali a foto, e o ente querido que está encarnado, ele coloca uma florzinha, né, em homenagem, e o espírito da pessoa que desencarnou está ali do lado, feliz, vendo aquela lembrança, sentindo a alegria daquele sentimento tipo, eu lembro de você, eu estou com saudade de você, eu amo você, através daquela flor significativa colocada ali na sua própria casa. Então diz o seguinte: eu vou ler só um trechinho, o nome do capítulo do Quem Tem Medo da Morte é Flores da Saudade. Muita gente não consegue assimilar plenamente a ideia de que o espírito eterno segue seu destino no plano espiritual, deixando no cemitério apenas vestes carnais que nada têm a ver com a sua individualidade, tanto quanto o terno de um indivíduo não é ele próprio. Isso aqui é bem interessante, né? A roupa, né? Ele falou que terno, quase ninguém mais usa terno hoje em dia, mas a nossa roupa não é a gente, né? Assim como a nossa veste carnal é apenas um envoltório, que a gente vai se desfazer dele, né? Para seguir a nossa vida espiritual, e quando for da vontade do Pai, quando for necessário para nós, retornaremos com outro corpo, com outra roupagem carnal, para seguirmos na nossa evolução. E aí ele continua dizendo: não permitamos assim que a saudade se converta em motivo de angústia e opressão. Usemos o filtro da confiança e da fé, com a compreensão de que as ligações afetivas não se encerram na sepultura. O amor, essência da vida, estende-se indestrutível ao infinito, ponte sublime que sustenta. Há comunhão entre a terra e o céu. Há, pois, 2 motivos para não cultivarmos a tristeza. Sentimos saudades, não estamos mortos. Nossos amados não estão mortos, também sentem saudade. E se formos capazes de orar serenos nesses momentos de vocação, orvalhando as flores da saudade com a bênção da esperança, sentiremos a presença deles entre nós, envolvendo suavemente nossos corações com cariciosos perfumes de alegria e paz. Então vejam que coisa bonita, né? Orvalhando as flores da saudade com a bênção da esperança. Então, amigos, nesse dia, pensemos com muito carinho nos nossos irmãos que já se foram, façamos uma oração. Se sentirmos necessidade, coloquemos uma flor em casa para lembrar deles, se sentirmos necessidade. Se não, uma oração sentida, uma prece, uma lembrança, um carinho, com certeza esse espírito, ele receberá a sua vibração. E essa nossa oração recairá como irmão, como uma bênção de luz, como uma luz iluminando o seu caminho, e ele receberá todo esse amor. E dessa forma nós estaremos ligados para sempre. Sempre que você pensar no seu companheiro que partiu, faça uma prece, independente do dia, qualquer momento, ele sempre receberá essa prece de carinho, receberá o seu amor verdadeiro, que chegará até ele com certeza. E para encerrar agora,
nós vamos ter uma mensagem e depois mais uma música para encerrar o nosso trabalho de hoje. Essa mensagem é uma mensagem muito bonita. Ela, talvez alguns de vocês já conheçam. Eu tive a oportunidade de ter contato com essa mensagem quando, antes da pandemia, nós sempre realizávamos a campanha de esclarecimento sobre a morte, quando alguns espíritas da região vão aos cemitérios no dia 2 de novembro para distribuir mensagens que esclareçam a respeito da morte. E essa era uma das mensagens que nós sempre distribuíamos aos companheiros chorosos, tristes, claro que aceitassem uma mensagem para acalmar um pouco da sua dor e poder auxiliar esses irmãos. Então, é uma mensagem muito bonita que nós leremos agora aqui para vocês. Eles vivem. Ante os que partiram, procedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te assombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em serineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas, quando tateais a lousa ou lhes enfeitas a memória, perguntando: por quê? Pensa neles, com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-lo-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhe faz necessária. Quando te ponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra, que lhes reguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. É de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Então, amigos, é com essa mensagem que nós terminamos a nossa explanação, querendo dizer para vocês que confiem, eles vivem, convertam a saudade em oração, em prática do bem, porque eles vivem. Tenham fé, confiança, acreditem, eles estão conosco em pensamento e amor. E encerrando mesmo agora, vamos cantar mais uma música, encerrar com essa música, a música Olhar o Céu, da nossa querida Marielza, em que ela fala exatamente
como é importante nós declamarmos este lindo poema de amor, que a vida não tem fim. A vida, a verdadeira vida, é a vida espiritual, que não termina nunca, e nós teremos ainda muitas oportunidades de encontrarmos com esses nossos irmãos para vivermos outras experiências. Então, encerrando agora, nós vamos cantar essa música, para a gente poder encerrar. Vamos lá. É tão bom olhar o céu e ver a imensidão e no pensamento além saber que a vida é muito sempre mais, é mais herdeiro que tu és do infinito azul, para sempre aprender a amar, servir. Desperta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame-se poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta o teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Pode viver com alegria o infinito aqui. Pode viver com alegria o infinito Amigos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, esteja sempre conosco. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, estudando e aprendendo mais um pouco. Que Jesus nos abençoe. Senhor Deus, Mestre Jesus, espiritualidade boa e amiga, agradecemos os bons momentos que tivemos de reflexão nessa reunião tão esclarecedora. Rogamos também a sua bênção de luz para os irmãos que vivem no mundo espiritual, que nossos pensamentos e preces dirigidos a todos que partiram para a pátria espiritual possa confortá-los para poderem prosseguir a sua caminhada evolutiva. Neste momento de pandemia, onde o mundo está enfrentando a dor da perda de milhares de vidas,
temos maior consciência da fragilidade da vida no corpo físico, Senhor, mas somos fortalecidos e consolados em saber que o espírito nunca morre, que a vida continua. E baseados nessa certeza, oramos para que cada irmão que sofre aqui na terra pela perda de um ente querido tenha o entendimento que todos um dia voltarão a se encontrar. Pedimos, Senhor, que nos sustente nos momentos que fraquejarmos e que, através da nossa fé e perseverança, passemos por todas as turbulências que surgirem em nossos caminhos. Obrigada, Pai, por todo o amor que dedica a todos os seus filhos. Que assim seja.